Tá me ouvindo? Opa, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Show. Tô comendo aqui que eu nem comi. Vai. Tô me ouvindo duas vezes. Tá maluco? Duas vezes? É, é porque eu tive que. Será que mais alguém vai entrar? Como é que eu mudo isso aqui? Tô ouvindo tudo duas vezes. Como assim? Tá me ouvindo duas vezes, é isso? Aham, é porque eu tô por duas contas. Eu também tô por duas contas aqui. Já sei o que eu vou fazer antes. Muta a aba, mano. Muta a aba. Oi? Muta uma das abas, entendeu? É, então, aqui não tá montando. E com o botão direito nela e desativar o som do site. Tem essa opção. Ah, tá bom. Ô, Lilian, tu conseguiu entrar pelo AGTM? Que aí eu fecho aqui. E se mais alguém entrar na sala, tu aceita. Será que tem como? Tentando botar para gravar, mas já tá gravando. Beleza, vamos lá. O Rafa, você tinha dito que essa a sua vida, você tá. Pô, pô, Luquinhas, eu acho melhor tu começar a aula, dar aula aí, porque Ah, depois vai ser tenso. beleza, vou deixar aqui. Peraí, show, agora tá show. Vou compartilhar a tela aí para a gente começar. Pô, Hoje a gente vai falar. Boa noite, pessoal, né? Primeiramente, boa noite, boa para quem noite. está vendo aí depois também nas gravações. Hoje a gente vai começar falando sobre como criar anúncio no Google, tá? No Google Ads. Eu vou falar um pouquinho do que o Thiago já falou na última aula, que é sobre o Word Planner, que é o planejador de palavras-chave do Google, e depois eu já vou entrar em como criar os anúncios, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Consegue ver minha tela aí, Rafa? Consigo. Show. Eu vou abrir uma conta aleatória que está pausada, só para a gente fazer o. Só para ser como uma apresentação, né? Basicamente, quando vocês abrirem Google Ads, vocês vão cair nessa página aqui. Normalmente aqui, tá? Com visão geral selecionado. E aí, para a gente entrar no Keyword Planner, você vem aqui em ferramentas, planejamento, planejador de palavras-chave. O Thiago já explicou o que é o Keyword Planner, mas eu vou explicar aqui brevemente. Basicamente, isso aqui é uma ferramenta que antes da gente subir uma campanha com as palavras-chave, né, que a gente acha que seria boa para o nosso negócio, a gente consegue ver aqui o volume e até
pesquisar sobre palavras-chave específicas em locais específicos. Aí aqui, por exemplo, eu cliquei aqui em descobrir novas palavras-chave. Eu venho aqui embaixo, deixa eu dar só um zoom, que eu acho que está pequeno para você. Por favor, dá um zoom então. Aí eu venho aqui. Aqui tem Aí, começar com palavras-chave. Aí aqui tem as palavras-chave que a gente pode colocar. E aqui em cima tem português Brasil e a localização Brasil. Se eu quiser, por exemplo, em um estado específico, eu venho aqui, tiro Brasil, coloco Rio de Janeiro. Escolho o estado. Aqui tem estado e cidade. Vou escolher o estado do Rio inteiro. Pronto. E aí eu posso buscar palavras-chave dentro do Rio de Janeiro. Aí, o volume, né? Aí vamos supor que eu queira fazer um anúncio sobre aluguel de tenda. Aluguel de tenda. Aí eu boto tenda, aluguel, que é só para a gente entender qual são o volume das palavras-chave, tá? Alugar tenda, locação de tenda. E aí eu vou dando vírgula e dando espaço, que automaticamente já entra aqui. Dando Enter também, tá? Mas beleza, eu quero testar essas 4 palavras-chave. Eu venho aqui em ver resultados. Ô Lilian, você está aí no GTM? Vê se você está, que aí acho que a Marcela está pedindo para entrar. Se você não tiver, me avisa aqui, que aí eu aceito ela. Vou aceitar aqui. Achou. Obrigado, tá? Beleza. Aí eu fiz a pesquisa de aluguel de tenda, tenda aluguel, locação de tenda e tudo mais. E aí o Google me deu esses resultados aqui, né? Então aqui eu posso filtrar pelas médias de pesquisas mensais, pelas mudanças nos últimos 3 meses, pelo nível de concorrência, pelo nível de lance, né, do leilão, na parte superior da página. Eu vim aqui por média de pesquisa. Beleza. O Google já me deu aqui que aluguel de tenda no Rio de Janeiro tem em média 720 pesquisas por mês. Tenda de aluguel também. Aluguel de tenda para eventos também já é uma palavra-chave aqui que eu descobri, ó, para eventos, que eu não tinha colocado aqui em cima. Então, na hora de subir minha campanha, eu posso colocar essa palavra-chave aqui. Aluguel de lona também é uma palavra-chave que eu não tinha buscado aqui. E ele já me deu um insight de, também tem busca para aluguel de lona para festa. Enfim, aqui a gente consegue descobrir novas palavras-chave e o que faz sentido. A gente vê o que faz sentido ou não. Também a gente vê a média de busca, a mudança nos últimos 3 meses, né? Ou seja, aqui está 63% menos. Ou seja, nos últimos 3 meses, essa palavra-chave foi 63% menos buscada. Provavelmente porque a gente passou aí um período no Rio de Janeiro com muito tempo sem chuva. Então, essa palavra-chave caiu o volume de busca. Aqui a gente consegue ver o nível de concorrência, se é média, baixa ou alta. E aqui a gente consegue ver o lance na parte superior. Espera aí que a Lilian falou que não está conseguindo aceitar. Deixa eu tentar aqui para aceitar rápido. Um minutinho, pessoal. Fala aqui, né? Beleza. Fala, Marcela, boa noite.
A gente está falando sobre o planejador de palavras-chave do Google, tá? Estou dando aqui um resuminho, o Thiago já falou disso na reunião passada, na aula passada. E aí, basicamente, para você chegar aqui, você vem em ferramentas, planejador de palavras-chave, e aqui das palavras-chave. Aqui eu fiz uma busca, né? Simulando que a gente queria fazer locação de tendas, aí eu botei 4 palavras-chave aqui: aluguel de tenda, tenda de aluguel, alugar tenda e locação de tenda. E aqui o planejador de palavras-chave já me dá a média de custos mensais, as mudanças dos últimos 3 meses, a concorrência, o leilão, né, o menor lance na parte superior e o maior lance na parte superior, e também dá aqui algumas palavras-chave que fazem sentido com as buscas que eu fiz. Por exemplo, aqui ele deu aluguel de tenda para eventos, aluguel de lona e aluguel de lona para festas, que foram palavras-chave que eu não pesquisei. Tendo isso aqui em vista, eu vou vir aqui, vou abrir o bloco de notas, vou simular como se eu fosse subir uma campanha. Tá? Então, eu vou vir aqui no bloco de notas. É só abrir. Beleza? Abriu aqui o bloco de notas. Já tem essas palavras-chave, eu venho e trago elas para cá para já ficar salva. Então, aluguel, tenda, tenda de aluguel, aluguel de eventos, aluguel de lona, aluguel para colocar aqui também aluguel perto de aluguel de lona também. Eu pesquiso perto de mim porque muitas pessoas fazem esse tipo de busca quando vão buscar no Google, né? Sobre todos os tipos de busca possível. Aluguel de tenda perto de mim, dentista perto de mim, próximo. Então, aqui a gente já vai abranger uma boa parte das palavras-chave. Aí, beleza, vamos lá subir nossa primeira campanha. Estou aqui no planejador de palavras-chave. Vamos supor que eu esteja na página inicial do Google, que normalmente vem para cá, ou sem querer eu vim para a MCC. Vamos ver que a gente estava. Pausada. Beleza. Aqui eu já posso criar a campanha direto aqui em nova campanha, ou eu posso vir aqui em campanhas e também vai me dar a opção de criar nova campanha. Que seria esse botãozinho aqui em azul. O Google ele é separado em três vertentes igual ao Meta. Então a gente tem campanha, grupo de anúncio e anúncio. Por dentro da campanha aqui eu vou mostrar o que é cada um, mas basicamente a campanha é onde está tudo, os anúncios e o grupo de anúncios. Os grupos de anúncio, basicamente, são as palavras-chave, que a gente pode separar elas por grupos, né? E os anúncios são os anúncios que estão dentro desse grupo de anúncios, ou seja, anúncios específicos para as palavras-chave que a gente selecionar dentro do nosso grupo de anúncios. Eu vou vir aqui para criar uma campanha, e aí dentro do Google a gente tem diversos tipos de campanha. A gente tem campanha de YouTube, campanha de PMax, né, que é Performance Max, que aparece em todos os lugares, aparece no YouTube, na rede de pesquisa, no Google Shopping, na rede de Discovery, que é a rede de parceiros do Google. Enfim, aparece em todos os lugares. Eu hoje aqui vou ensinar vocês a criar campanha de rede de pesquisa, porque provavelmente vocês vão usar, 90% de vocês, 95%, 99% vão usar essa como as campanhas principais. Em casos muito específicos que rodamos campanha de YouTube e campanha de rede de Performance Max, né?
Por exemplo, no caso do Rafa, que está aqui na aula, a gente tem uma campanha de performance lá, Max lá, porque ele é um e-commerce, né? A irmã dele tem um e-commerce, então para e-commerce faz sentido aparecer no shopping, no YouTube, enfim, em todos os outros lugares. Mas a lógica da campanha Performance Max na criação é basicamente a mesma, tá? Só muda que lá a gente adiciona imagem obrigatoriamente e um vídeo obrigatoriamente. Beleza, vou vir aqui em criar campanha, então eu venho aqui em nova campanha, vai me abrir a primeira etapa das configurações da campanha. Vou só carregar aqui. Beleza, aqui a gente escolhe o objetivo de campanha. Então, eu quero uma campanha para gerar venda, para gerar lead, para gerar tráfego no site, promoção de aplicativo, reconhecimento de consideração, visita à loja, ou uma campanha sem meta, né? Que a gente adiciona a meta manualmente. Normalmente, né? A gente vai querer campanha de leads. A não ser que seja um e-commerce ou um aplicativo, a gente vai querer campanha de leads. Selecionamos campanha de leads. Aqui ele diz, ele traz as metas de conversão a nível de conta, ou seja, para que eu quero otimizar essa campanha? Quero otimizar ela para visualização de página, para contato, para compra, para inscrição, enfim, tem todos esses parâmetros. Normalmente, quando a gente joga para uma landing page, e essa landing page joga com WhatsApp ou algum outro meio de contato, a gente utiliza contato. Quando a pessoa faz a compra direto no site, a gente coloca para compra. Quando o nosso site tem um formulário e as pessoas se inscrevem, né, nesse formulário, com nome, e-mail e telefone, a gente coloca aqui inscrições no site, né? Então, aqui nesse caso, a gente vai utilizar ela para contatos, porque vai ser uma campanha que manda para a landing page, lá da landing page manda para o WhatsApp. Então, eu não quero que ela otimize para visualização de página, porque minha meta principal é contato. Eu venho aqui, remover meta de visualização de página. Beleza? E aí, aqui, ela está otimizada agora só para contato. Vem continuar. Aqui, a gente seleciona o tipo de campanha. Como eu tinha dito, tem todos esses tipos de campanha. Rede de pesquisa. A rede de pesquisa, tá, pessoal? É essa que vai aparecer aqui assim. Se eu vim buscar aluguel de tenda, espera que o navegador aqui, eu vou aqui no Google. Se eu vim aqui pesquisar aluguel de tenda, vai carregar. Vai aparecer assim a minha campanha. Aluguel de tenda. Na verdade, aqui não tem nenhum patrocinado, né? Isso aqui é resultado de custo orgânico. Mas normalmente aparece assim, ó, patrocinado, aluguel de tenda e tudo mais. E aí com títulos e a descrição, a gente já vai chegar lá. Então, isso aqui é rede de pesquisa, onde você pesquisa no Google e aparece buscas para você. Beleza? E a rede de pesquisa, a Performance Max, como eu disse, aparece no YouTube, no Instagram Shopping. O que é o shopping? Eu vou mostrar para vocês. Comprar tênis. Eu tenho que entrar no Google, né? Você vem aqui, bota comprar tênis preto. Deu enter. Isso aqui é a rede de shopping, tá? Então, é uma campanha de shopping. Pode ver que aqui está aparecendo patrocinado. E aqui tem as ofertas de tênis. Não tem nenhum patrocinado na rede de pesquisa aqui, mas no shopping tem. A Performance Max aparece ali também, tá? Geração de demanda é basicamente para aumentar demanda de visualização no YouTube, discovery, de e-mail, enfim. Rede de display é aquela rede que aparece quando tu entra em algum site de notícia, ou seja, você entrou no UOL, você entrou no... fez uma busca no G1, está vendo alguma matéria, e aparece aqui nesse lado, ou aqui embaixo, uma propaganda, essa rede de display, tá? Vídeo é campanha de vídeo para o YouTube, e shopping, como eu já expliquei, aquela campanha de shopping.
Eu vou criar uma rede de pesquisa, né? Na rede de pesquisa, vem aqui, seleciono pesquisar. Beleza? Aí ele fala aqui, ó. Você selecione como você quer alcançar a sua meta. Então, eu quero visita ao site, ou eu quero ligação telefônica, eu quero visita à minha loja, eu quero que o cliente, né, o lead, envie um formulário. No meu caso, eu quero visita no site. Aí eu coloco aqui o site. Deixa eu só buscar aqui. Eu quero comprar. Mesmo? Tá, o site está suspenso, mas eu vou aqui para a versão ARR, ver se vai funcionar. Olha o site aqui, funcionou. Aí aqui eu dou o nome da campanha, tá? Normalmente a gente coloca do que é a campanha e qual é a meta de conversão dela, só para meio de controle. Então, como é uma rede de pesquisa, eu venho aqui, search, vou botar a campanha 01, search, que é a rede de pesquisa, maximizar cliques, que vai ser a meta que a gente vai chegar já ali na frente. Aí eu vou colocar aluguel de as palavras-chave que a gente expor lá. Show, clicando em continuar. Aqui, ele já diz qual métrica a gente quer focar, né? E aqui tem as seguintes métricas: conversão, valor de conversão, cliques ou parcela de impressões. O que é cada uma? Conversão é quando você quer conversão no seu site direto, ou seja, se a sua meta de conversão é o cliente entrar em contato por WhatsApp, ela vai ser otimizada para isso. Se for compra, né? Comprar direto no seu site, ela vai ser otimizada para isso. Valor da conversão é você otimizar para quando você quer que quando o cliente compra direto no seu site. E aí, não sei, você vende uma roupa que normalmente ela custa R$ 600, mas você tem algumas que vendem a R$ 1.000. Aí você quer focar mais nas de 1.000, né? Trazer o ticket médio de cliente para 1.000, você vem aqui em valor da conversão e coloca R$ 1.000. Normalmente a gente não utiliza, tá? Mas quando uma campanha já está muito bem otimizada e a gente já sabe quanto a gente consegue pagar por uma conversão. Cliques é para aumentar o número de cliques, né? Ela vai otimizar para cliques. Então, o Google vai buscar ter o máximo de cliques possível no anúncio. Ela traz conversão também, tá? Se a página estiver bem estruturada, carregando rápido, direitinho. E parcela de impressões é para ela aparecer o máximo de vezes possíveis, tá? Então, eu vou deixar aqui em cliques, porque nesse primeiro momento eu quero focar em cliques para trazer o pessoal para o site. Isso aqui é um ponto também. Normalmente, eu começo uma campanha com maximizar cliques. Por qual motivo? Para ter bastante clique na campanha, o Google entender qual é o público que clica, que está interessado, para eu conseguir trazer uma métrica de CTR boa, né, que a gente busca sempre 10% de CTR, que é a taxa de cliques no link. E aí, depois que ela está uns 7, 10 dias rodando, e ela está com as métricas, né, com a jornada direitinha, eu vou e troco ela para maximizar a conversão. Normalmente, o lance, né, que é esse tipo de escolha que você faz aqui, a gente consegue mudar depois também, sem problema nenhum. Tá? Aí aqui ele pergunta se eu quero dar lance, né? Ou se eu quero entrar no leilão apenas para novos clientes. Não é o meu caso, eu quero entrar para todo mundo que estiver buscando sobre locação de tenda. Então, eu venho aqui para a próxima. Aí aqui, ele já diz aqui, ó, redes. Ou seja, ele já veio marcado redes de display e redes de parceiro de pesquisas. A rede de display, como eu disse, é aquelas imagens que aparecem tanto no lado quanto embaixo de um site dos parceiros do Google, né?
normalmente a gente não deixa isso aqui ativo, porque gasta muita verba, porque aparece em tudo quanto é lugar e a gente não tem muito controle. Normalmente a gente deixa só rede de parceiros, porque se alguém pesquisar pelo Yahoo ou algum outro parceiro do Google, também vai aparecer a nossa campanha, tá? Aqui você coloca o local, então eu posso vir aqui por Brasil, eu posso inserir outro local, que aí seria o caso dos estados. Eu posso vir aqui em pesquisa avançada e escolher tanto por local ou por raio. Então, por raio, por exemplo, eu quero um raio no Rio de Janeiro. Antes, deixa eu só colocar aqui de 20 quilômetros, 20 km no Rio de Janeiro. Aí ele vai me dar aqui um raio de 20 km no Rio de Janeiro. Ah, não está na localização. Pô, está na localização que eu quero, mas eu queria também pegar um pouco da Barra da Tijuca. Então, venho aqui, em modo alfinete, seleciono barra, incluo. Aí já pegou Barra da Tijuca aqui também, Taquara, Bangu, enfim. Esses locais. Eu vou tirar os dois, vou colocar por local, do Rio de Janeiro inteiro. Então, agora a gente seleciona todo o estado do Rio. Aqui em opções de local. Esse aqui é muito importante, tá? Porque tem questão de presença ou interesse ou presença. Presença e interesse são pessoas que passaram, estão no local, ou pessoas que estão buscando pelo aquele local. Então, normalmente, se a gente coloca uma campanha no Rio de Janeiro, igual está aqui, e a pessoa está lá em Minas, mas ela está pesquisando muito sobre o Rio de Janeiro, a nossa campanha também vai aparecer para ela. Normalmente, a gente deixa presença e interesse, mas quando é muito específico, por exemplo, eu só consigo atender cliente da Barra da Tijuca. Se a pessoa não está na Barra, mesmo que ela tenha interesse na Barra e ela seja, sei lá, de Nova Iguaçu, eu não consigo. Aí eu deixo só presença. Mas, como aqui não é o caso, está no Rio de Janeiro, eu consigo fazer aluguel de tenda, então eu vou botar presença e interesse. Idioma, eu tiro sempre português e deixo todos os idiomas. Por qual motivo? Muita gente utiliza o Google Chrome ou outros navegadores em outro idioma. Muita gente usa em inglês ou português de Portugal, enfim, muita gente usa. Então, eu deixo aqui todos os idiomas, tá? A segmentação de público-alvo. Aqui a gente não precisa mexer, porque a gente já vai segmentar por palavra-chave. Então, eu não recomendo vocês segmentarem tanto por palavra-chave quanto por segmento de público-alvo. Mas aqui dá para você escolher algumas coisas, caso seja interessante. Aí eu não segmentaria muito por palavra-chave. Seria mídia de entretenimento, ensino, beleza e bem-estar e tudo mais. E aqui dentro tem outros interesses. Aí vocês mexendo aqui, vocês podem ver, mas tem diversos interesses aqui dentro. Eu não faço, eu não Em que momento a gente usa um ou outro? Cara, por exemplo, eu uso segmentação de público-alvo quando eu subo campanha de YouTube. E eu estou fazendo, por exemplo, um artista de sertanejo, entendeu? Aí eu venho aqui, em vez de segmentar por palavra-chave, eu segmento por música, e sertanejo universitário, entendeu? Que aí eu não segmento por palavra-chave e deixo abrangente por todo mundo que busca ou é interessado nesse tipo de assunto. Normalmente eu uso isso aqui só para YouTube, tá? YouTube ou rede de display. Porque da rede de pesquisa a gente vai querer palavra-chave sempre, porque é muito mais interessante para a gente, tá? Então, aí aqui ele fala palavra-chave de correspondência ampla, deixar desativado mesmo, só para vocês entenderem o que é palavra-chave de correspondência ampla. Vou aumentar aqui. Isso aqui é uma palavra-chave de correspondência ampla, ou seja, aluguel de tenda. Então, todo tipo de busca que tiver aluguel e tenda vai aparecer o meu anúncio. Se eu colocar aspas, por exemplo, e se alguém pesquisar aluguel de tendas para eventos, eu vou aparecer. Por quê?
na minha frase, isso aqui se chama correspondência de frase, quando você coloca aspas na palavra-chave. Na minha frase aluguel de tenda, tem a busca que ele fez, né? Na busca que ele fez tem a minha palavra-chave no caso. Então ele buscou aluguel de tendas para eventos e aqui a primeira parte da busca dele tem aluguel de tenda. Mas se, por exemplo, ele pesquisasse aluguel de lona para festa, já não aparecia, porque não tem a frase aluguel de tenda. Ainda tem uma outra segmentação que é de palavra-chave, que é usando aspas. Aspas não, colchete. Quando você utiliza colchetes e a pessoa pesquisar aluguel de tenda, vai aparecer. Mas se ela pesquisar aluguel de tendas, já não aparece. Porque quando a gente utiliza colchetes, a gente está dizendo para o Google que a gente quer exatamente como está escrito a nossa frase ou a nossa palavra-chave. Se tiver uma letrinha a mais ou a menos, a nossa busca já não aparece. Tá? Então, isso aqui a gente utiliza mais quando é um segmento muito específico, algo muito específico. Normalmente, ou a gente vai usar ampla ou de frase, que já segmenta bastante já de frase, tá? Então, só trazendo essa clareza para você. Aqui ele não está deixando eu segmentar, né? Utilizar ou palavra-chave de correspondência de frase ou correspondência exata, mas eu, na hora de escolher as palavras-chave, eu consigo fazer essa configuração só adicionando as aspas ou os colchetes antes e no final da frase. Tá? Aqui, recurso automático, eu deixo desativado. O que são recursos automáticos? O Google vai dizer se tem uma palavra-chave que ele achar interessante, ele vai colocar na tua campanha. Se ele achar que você está pagando tanto por uma palavra-chave, e que ele pode dar um lance maior, ele vai fazer. Se você está utilizando, por exemplo, ali, igual eu escolhi o lance, né? Lá em cima, foi aqui antes, eu escolhi o lance de cliques. Então, eu quero aumentar os cliques. E ele entender que seria a melhor conversão, ele vai trocar sozinho. Então, eu deixo desativado. Por quê? Porque ele me dá essas sugestões quando a campanha está ativa. Ele fala, ó, achei isso aqui, isso aqui, isso aqui que pode ser interessante para você. Você quer aplicar na sua campanha? Aí eu escolho se eu quero ou não, se faz sentido ou não, tá? Eu recomendo vocês a fazerem dessa forma, porque ele pode achar que algo é relevante para vocês, mas na verdade não ser, e aí a sua campanha começa e ele só ativa. Sua campanha começa a andar mal das pernas, você não sabe por quê. Aí quando tu vai ver o histórico, o Google aplicou alguns recursos automáticos, tá? E aqui, também em recursos, se ele achar que tem um título que pode performar melhor, ele adiciona esse título. Se ele achar que uma descrição vai performar melhor, ele coloca a descrição. Enfim, ele vai mexer em tudo da sua campanha que ele achar melhor. Eu deixo desativado e eu aconselho vocês também. Aqui, mais configurações, a gente pode mexer em rotação de anúncio, que é para priorizar, por exemplo, aqui. Priorizar anúncios de melhor desempenho ou não otimizar, autorar os anúncios indefinidamente. Eu não coloco não otimizar, porque se ele encontra uma combinação de título e descrição que está dando certo, e você coloca para ele não otimizar, ele, mesmo que ele encontrou uma que está dando certo, ele vai continuar trocando. E aí pode não ser interessante para a saúde do seu anúncio, né? Então, eu sempre deixo priorizar anúncio com melhor desempenho, porque ele sempre vai priorizar o com melhor desempenho, independente, tá? Data, então pode definir a data de término. Eu não gosto de definir, eu pauso sempre manualmente. E a programação dos anúncios você pode colocar aqui também. Se você quer todos os dias, se você quer de segunda a sexta, se tem dias específicos da semana, você pode vir aqui adicionar segunda-feira, de meia-noite a meia-noite, e vai adicionando terça-feira. Vamos supor que funciona só segunda, terça e quinta. Você vem segunda, terça e quinta. Ah, funciona só de 8 da manhã a meio-dia. Aí você coloca aqui e repete isso em todos eles.
No meu caso aqui, eu vou deixar para todos os dias. Cadê todos os dias? Todos os dias. Tem mais configurações que você também consegue colocar, como eu disse, a data de término, eu não gosto. Opção de URL da campanha é parâmetro de UTM, mas a gente também consegue fazer isso dentro do anúncio. Parâmetro de UTM, basicamente, é uma forma de você taguear as campanhas, vamos dizer assim, pela URL. Tu cria uma URL específica com os parâmetros de UTM. Vou dar só um exemplo aqui, rápido. UTM, normalmente a gente cria o UTM por esse site aqui. UTM Builder. Eu estou respondendo, eu estou dando esse exemplo, porque o Rafa esses dias me perguntou exatamente isso. Que era os parâmetros de UTM que tinha algumas campanhas que ele dava. Ah, legal. Normalmente a gente cria por aqui. Dentro do Meta, a gente consegue criar dentro do Meta também. Por exemplo, aqui, vou colocar o tema que eu estou usando. O tema não, o site que eu estou usando, por exemplo. Seria esse aqui. Aí, beleza, deixa eu apagar tudo. No TM, a gente tem o ID, Campaign ID, Campaign Source, Campaign Medium, Campaign Name, termo e conteúdo. Basicamente, Campaign ID é o ID da campanha, se a gente quiser colocar. Source é da onde que ela veio, ele já dá aqui até os parâmetros. Medium é o meio da campanha, qual é exatamente o que ela está, vamos dizer assim, onde que ela está aparecendo. Onde que ela está aparecendo. O nome é o nome da campanha. Aqui em termo, aí tu pode colocar a palavra-chave da campanha. Por exemplo, é uma campanha de tênis preto. Eu coloco aqui. Mas aqui eu vou dar um exemplo. Estou fazendo a campanha de aluguel de tenda, né? Então, ela é no Google, ela é na rede de pesquisa, então vem aqui search, e o nome dela é aluguel de tenda. Aqui é muito importante. A gente não utiliza espaço. Normalmente a gente utiliza underline, quando vai dar espaço. Senão não funciona. Ele dá até um exemplo aqui embaixo. Ó, Spring underline sale. E aí, aqui termo eu não quero colocar nada, nem conteúdo não quero colocar nada, porque aqui eu já consigo identificar de onde que está vindo essa campanha e qual campanha é. Aí, ó, tá vendo que ele cria um link com os parâmetros do TM? Isso aqui que a gente chama o TM. O TM source, ele fala Google, Medium, rede de pesquisa, e o nome da campanha, aluguel de tenda. Então, se eu copio esse anúncio e coloco, se eu copio essa URL, né, aqui, e coloco ela dentro do meu anúncio, no Google Analytics eu vou conseguir saber da onde que está vindo aquela conversão, aquela visualização de página, o que eu estiver querendo saber no momento, tá? Isso é basicamente para criar uma forma de visualização melhor no Google Analytics. Exatamente. Porque às vezes a gente tem uma campanha, por exemplo, no teu caso, a gente tem uma campanha com vários produtos. Eu tenho o produto 1, eu tenho o anúncio do produto 1, o anúncio do produto 2, o anúncio do produto 3. Todos os anúncios estão dentro da mesma campanha. Mas qual vendeu mais? Entendeu? Aí eu venho aqui, coloco campanha no Google, na rede de pesquisa, campanha anúncio 1. Ou eu posso colocar aqui também o nome da campanha, que seria igual para todos os 3 produtos. E no termo eu coloco produto 1. Então, aí eu vou criar a do produto 1, a do produto 2 e a do produto 3. E assim eu vou ter como ver dentro do Google Analytics qual o produto que está vendendo mais e tudo mais, entendeu? Sim. Beleza. Mas isso tu já conseguiria ver Sim. pelos anúncios também, né? Sim. Entendi. Uhum. É mais em casos específicos e é mais para ter o controle dentro do Google Analytics também, tá? Entendi. Aí, beleza, a marca, a gente lista a marca aqui para ser excluída ou adicionada. Normalmente a gente não mexe nisso também, tá? E aí, beleza, aqui a gente já configurou boa parte da campanha. Agora a gente vai para o conjunto de anúncios. Quando a gente clica em próximo, ó, aqui no lado dá para ver, ó, lance, configuração da campanha, palavras-chave e anúncios. Aqui já é o grupo de anúncios. Tanto que ele me dá aqui, ó, grupo de anúncios 1. Aí, como é uma campanha de aluguel de tenda, eu venho aqui trocar. E aí eu coloco o nome KW
aluguel de tenda. Ah, Lucas, por que cadáver? Vocês podem colocar o que vocês quiserem para controle. Eu uso cadáver que se chama keyword. Basicamente é palavra-chave, né? Então eu coloco keyword, né? Palavra-chave, aluguel de tenda, porque eu posso ter um conjunto falando só de aluguel de lona, o outro falando só de aluguel de barraca. Então, eu posso separar isso em conjunto de anúncios, para ter anúncios mais específicos para cada busca. Então, normalmente a gente separa, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar aluguel de tenda mesmo, só vou subir um conjunto. Aí aqui, ele diz, receber sugestões de palavra-chave, que aí você coloca a sua URL e ele já te dá umas palavras-chave. Normalmente, às vezes faz sentido, e às vezes não. Por exemplo, aqui, como o site está fora do ar, ele me trouxe um monte de nome, nada a ver. Aí eu apago tudo, venho aqui no meu bloquinho de notas que a gente criou, que a gente pegou lá no Keyword Planner, né? A gente já setou as palavras-chave que a gente quer concorrer, né? Entrar no leilão, copio, cola aqui dentro. Beleza. Então, a minha campanha vai aparecer quando as pessoas fizerem esses tipos de busca aqui. Aí tá aqui, ó. Adicione umas palavras-chave. Aí ele te dá uma sugestão. Se clicar aqui em ver, ele vai te dar as sugestões. Ó. Nesse caso aqui, como o site está fora do ar, ele está me dando umas sugestões nada a ver. Eu vou tirar todas, porque eu não quero nenhuma delas. Aí, beleza. Selecionamos a palavra-chave. O conjunto de anúncio, basicamente é esse aqui, tá? URL, palavra-chave. Aqui embaixo você já vê que ele já está falando sobre anúncio. Então, aqui a gente já está configurando o anúncio em si. Tá? Então, já não é mais grupo de anúncio. É o que está dentro do grupo de anúncio. No Google, a cada um grupo de anúncios, a gente consegue ter 3 anúncios para aquele grupo de anúncios. Então, eu tenho um grupo de anúncios aqui de aluguel de tenda, eu consigo fazer 3 anúncios diferentes para aluguel de tenda. Cada um, claro, com um título e descrição diferente. Por que eu faria isso? Para o Google ter como testar novas coisas para novos usuários. Ou seja, eu vou pegar muito no apelo de promoção, então eu faço um anúncio sempre falando de promoção nos títulos e nas descrições. Então, promoção aluguel de tenda 50% off, aluguel de tenda, não sei, Black Friday, alguma coisa nesse sentido. O outro, eu quero pegar muito no gatilho da segurança, então eu vou colocar aluguel de outro anúncio, né, no caso. Mas no mesmo conjunto, tá? Com as mesmas palavras-chave. No outro eu vou usar aluguel de tenda exclusivo, aluguel de tenda seguro, melhores tendas, tendas reforçadas, mas trazendo para a segurança. O outro eu quero sobre o quê? O outro vai ser apelo de atendimento. Então, eu vou falar aluguel de tenda com atendimento personalizado, atendimento premium, aluguel de tenda, atendimento individual, e, enfim. Dá para fazer com vários apelos diferentes, comercial, de segurança, de escassez, de tudo tu consegue colocar aqui. Mas só que você só vai conseguir testar 3 por vez, tá? Aí, beleza, escolhi a URL final. Aqui ele já diz assim, ó, inclua estas palavras-chave nos seus títulos que tenham anúncios e tenham anúncios com desempenho ideal. Ou seja, ele está dizendo aqui que eu estou utilizando essas palavras-chave no meu conjunto de anúncios, que é as mesmas palavras-chave que está aqui em cima, se vocês perceberem. Então, o que ele está me dizendo? Ó, se você utilizar essas nos seus títulos e nas suas descrições, as palavras-chave que você escolheu para aparecer, eu vou te recompensar por isso. O teu anúncio vai ficar mais relevante. Tá? Porque se eu vier aqui, e, por exemplo, eu tenho ali tenda de aluguel, e eu botar barraca, aluguel de barraca, 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 barraca de aluguel, e vou fazendo isso, vocês concordam comigo que o meu título e minhas descrições vão estar diferente do que o usuário em si está buscando?
Então, o Google não gosta disso, tá? A gente chama de correspondência de anúncio. Ou seja, as suas palavras-chave, os seus títulos e a sua página de destino, ou seja, para onde você está mandando o anúncio, elas precisam ter as mesmas palavras-chave ali aparecendo para ser uma busca relevante para o usuário, tá? Para o usuário ter uma experiência boa dentro do anúncio. Então, só exemplificando, se eu venho aqui e pesquiso comprar tênis, e aqui os anúncios me deem palavras-chave que não façam sentido, por exemplo, comprar calça, comprar vestido, comprar outras coisas, não é relevante para mim. Da mesma forma que se aqui está comprar tênis masculino, eu clico. Quando eu for para o site, tiver apenas vestido, não estiver falando nada de tênis masculino, também não é uma experiência boa para mim. E aí o Google ele te penaliza por isso. Tá? Por isso que a gente sempre busca colocar as palavras-chave, os títulos e as descrições congruentes com o que está na página de destino e também com o nosso objetivo. Eu vou botar todos os títulos. Eu vou fazer um anúncio bem arrumadinho que eu vou ensinar um hackzinho para vocês. Vamos lá, criar nossos anúncios. Esses aqui são os títulos que vão aparecer. Vou lá de novo. Deixa eu carregar. Os títulos, basicamente, são essas letras em azuis. Tá? Então, aqui, ó, concentre-se no seu jogo para quem quer jogar para vencer. Eu já entendo que aqui está vendendo chuteira. Aqui, ó, está falando sobre troca fácil, semana do consumidor. Isso aqui são os títulos. E isso aqui embaixo, pequenininho, em preto, são as descrições, tá? Então, beleza. Vou aqui em título. Como a gente colocou tenda de aluguel, então, aluguel de tenda. Aqui, vou botar no título. Locação. Eu sempre gosto de começar com a letra maiúscula, tá? Que chama mais atenção. Então, toda palavra, tirando a preposição, começa com letra maiúscula. Então, aluguel, tendas para... Muito importante também que aqui a gente tem um limite de 30 caracteres. Então, não pode passar disso. Tem que ser bem conciso. Aluguel de Londres. Então, aqui eu vou colocando os títulos. Vou tirar uns aqui da cabeça. Aluguel, dono, para 10. Aluguel, dono, aluguel, tenda colorida. Aí, como eu sei algumas tendas, eu vou colocar aqui também. Aluguel, tenda, sanfonária. Aluguel, tenda, 6x6. Viu que antes ele só tinha me dado 5 opções de título, eu vim clicando, e agora ele me deu 15? Eu já coloquei mais de 5 e ele já trouxe minha qualidade do anúncio para médio. Aqui a gente sempre busca excelente, tá? Então eu já trouxe para médio. Tá colocando até aluguel, ficar até o... até o máximo. Até o máximo. E aí, no final das contas, ele vai escolher quais são os melhores? Isso, ele fica fazendo rotação. Então, a rotação aqui, entre os títulos que ele aparece que esses dois testou, juntos. Entendi. Eu posso, tem um título que eu quero muito. Eu posso vir aqui, ó, e fixar ele. Aí ele sempre vai aparecer. Eu não faço isso. Tá? Entendi. Então você vem aqui, Deixa você rodar, pode botar.
qualquer posição, apenas na primeira, apenas na segunda, apenas na terceira. Eu não gosto de utilizar. Eu achei que até fixei, eu não quero fixar. Tá bom. Fazer um. Tenda, aluguel, teste. Ver se tem alguma palavra-chave que eu não estou utilizando. Ó, quando não está utilizando a palavra-chave, ela fica verdinha. Por exemplo, aluguel de tenda perto de mim, eu não estou usando. Então, Entendi. aqui, aluguel. Eu acho que faz total sentido, né? Aí ele vai deixando o anúncio mais relevante. Ó, já ficou bom, tá vendo? Coloquei mais uma palavra-chave, ele já ficou bom. Aí eu venho aqui, fale conosco, para ter também algo nesse sentido. Melhores tendas, melhores tendas RJ. Tendas RJ, Rio de Janeiro. Pronto, terminei o título. As descrições, ele também só te pede duas, mas é possível colocar quatro. Então eu sempre coloco as quatro. Então vem aqui, olha, que até ficou excelente já. O anúncio. Vem aqui as melhores tendas do Rio de Janeiro. Fale conosco agora. Tendas artísticas, tem melhor valor do mercado. Eu vou adicionando. Atendimento de qualidade, totalmente pensar para ser fique tranquilo com o seu evento. É, seu evento sem imprevisto. A luz de personalizada. Aqui vocês podem ver que eu sempre tento colocar as primeiras letras maiúsculas. Chama mais atenção. Aí, beleza. Foi até bom que o nosso anúncio não ficou excelente. Que aí eu vou assinar um hackzinho para vocês. Por exemplo, aqui, posso escolher qualquer um desses, mas eu vou pegar esse primeiro aqui. Eu posso colocar um hackzinho, que ele é o seguinte, você coloca chave-chave, e ele vem aqui, ó, inserção de palavra-chave. Aqui, ó, keyword, você escolhe a palavra-chave aqui dentro. O que isso quer dizer? Que se a pessoa, como a pessoa pesquisar, o seu anúncio vai aparecer. Então, se ela pesquisou aluguel de tenda minha região, o anúncio vai aparecer com esse título. Por quê? Porque eu botei para aparecer conforme a palavra-chave que ela pesquisou. Isso aqui é um hack excelente e, além de deixar as campanhas excelentes, deixa a jornada da pessoa melhor, né? Porque aparece exatamente da forma que ela pesquisou. E aqui eu boto sempre assim, ó, todas as palavras com letra maiúscula, aí eu venho, aqui não estava aluguel de tenda, eu vou botar aluguel de tenda, igual. Pouca gente fala disso aqui. Muita gente que roda Google há muito tempo nem sabe disso. Ué, eu coloquei, voltou para bom, caramba.
Tô falando. Um problema. Normalmente não acontece. Vou colocar assim, não sei se a gente fala a chave, para clicar em branco. Beleza. Deu. Excelente. Boa. Mas normalmente isso aqui não vai acontecer. Vocês vão colocar aqui, aplicar e vai. Só tá dando um bug aqui. Aí, beleza. Nome e logotipo da empresa. Você já escolheu as descrições. Aí vem nome e logotipo da empresa. Nome e logotipo da empresa, normalmente a gente tem que fazer a verificação do anunciante para poder usar, tá? A verificação do anunciante eu ensino depois vocês como é que faz. Mas é um processo bem simples. É só mandar uma foto da pessoa, da empresa, e um status de CNPJ, alguma coisa, licença comercial, algum documento da empresa. Precisei fazer um negócio desse aí pro Google mesmo, acho que atualizar as informações, aí mandar o cartão CNPJ junto com essas informações, vai na hora. Resolve na hora. Isso, é tranquilo. Aí aqui você poderia escolher teu logotipo. Site links, tá? O que são site links? Deixa eu abrir aqui, eu vou mostrar para vocês. Como aparece site links? É muito importante colocar site link, porque o nosso anúncio ocupa um maior espaço de tela. Tá vendo? Vou buscar aqui um cliente, para vocês terem toda noção. Recurso e muda. Ele até apareceu aqui, mas apareceu assim, então vai fazer muito sentido. Quero que ele apareça assim. Isso, por exemplo, pesquisei fiz uma pesquisa no Google. Aí, isso aqui é o site link, ó. Ou seja, aparece título, aparece descrição e aparece links curtos, né? Vamos dizer assim. Que tu clica aqui, tu vai direto para uma seção do site específica. Então, normalmente a gente consegue colocar até 4. E aí esse anúncio fica maior ainda. E quando a pessoa está no telefone, esse anúncio ele ocupa a tela inteira. Então, é muito importante colocar o site link, que aumenta muito o nosso CTR do nosso anúncio, né? A taxa de pessoas clicando no link. Hoje em dia as pessoas nem rolam para baixo, acabam que elas clicam no nosso anúncio. Então, os site links são links complementares. Vou criar uns aqui só para vocês terem ideia de mais ou menos o que é para criar. Por exemplo, aqui a gente está falando de locação de tenda, né? Mas também tem locação de lona, outros tipos de locação. Aí eu vou colocar algumas tendas específicas. Já que eu estou falando de locação de tenda, eu vou colocar algumas tendas específicas. Então, eu posso colocar aqui, tenda 6x6. Então, melhores tendas. Aí aqui é uma linha de descrição, porque esse site link aqui, ele ainda tem uma descriçãozinha baixa que ocupa mais espaço ainda. Então, a gente vem aqui e coloca melhores tendas 6x6. Mercado. Você vai dar espaço. Deu. Tendas 6x6 personalizadas. E aí, aqui ele pede uma URL final. Normalmente, o nosso site, você não pode colocar o site link a mesma coisa que você está colocando no site. Ou você tem um link externo dentro do site, jogando para alguma seção, por exemplo, uma clínica de estética. Tem lá a home e ela tem a parte de serviços. Eu posso mandar direto para serviços, então eu posso criar um site link aqui de serviços. Eu posso criar um site link de um procedimento específico, ou seja, um site link de preenchimento labial, com a descrição sobre preenchimento labial, a descrição sobre preenchimento labial, e jogando direto para a parte do site onde fala só de preenchimento labial. Então, a gente consegue fazer isso. Quando não tem outras seções no site, a gente só consegue mandar para a home do site, quando é uma landing page, né, bem específica. Tem um macete aqui, que a gente consegue botar uma hashtag e colocar, tipo, tenda 6. Que eu sei que é tenda 6x6. Quando a pessoa clicar nesse link, ela vai vir para o mesmo site. Aqui o site vai estar fora do ar, mas ela vem para o mesmo site com essa hashtag no final.
E o Google ainda aceita isso, né? Eles dizem que vão parar de aceitar isso, mas no momento eles ainda aceitam isso. Então eu faço isso sempre. Aí eu venho aqui. E os site links também, você só pode criar 4. Você pode criar 4, não, na verdade. Você pode criar mais, acho que até 25. Mas toda vez que você for criar um, tu tem que criar 4 de uma vez. Então você cria de 4 em 4. Você não consegue vir aqui e criar um específico. Entendi. Então aqui eu vou botar tenda 20 por 20. Colocar outro tipo de tenda. Vou botar melhores. Tenda 20 por 20. 20 por 20. Deixa personalidade. Aí, outro hackzinho. Eu não posso utilizar o mesmo site link que eu usei aqui em cima. Ele dá erro, mas eu posso botar parecido. Então, você tenda 20. Próximo, você tenda sanfonada. Aí, eu coloco tenda. Eu não vou me atentar aqui. Na verdade, você sempre colocar, sempre coleta maiúscula para você mais chamar mais atenção. Tendas sanfonada. Melhores tendas. Aí aqui eu venho, eu coloco a mesma URL, tiro tenda 6 e coloco sanfonada. Você que é sobre tenda sanfonada. Aí tenda artística. Tendas. Mesma coisa. Tenda artística. Exclusivos. Aqui vocês podem pedir ajuda do site ChatGPT, pode colocar algo mais elaborado, aqui é mais como exemplo, tá? Mas é legal ser bem conciso, porque aqui a gente também tem um limite de 35. Então, show. A opção de URL no link a gente não usa, que aqui, se você quiser fazer aquele parâmetro que a gente criou aqui, que o TM fazer por aqui, a gente consegue fazer também. Mas quando a gente quer fazer uma UTM específica para um site link, a gente pode botar o UTM já direto aqui, na URL final, tá? E as opções avançadas é se você quer que rode um horário específico, enfim. Também normalmente não usamos. Aí a gente cria o site link. Isso aqui se chama recursos de anúncio, tá? Todas essas abas aqui, ó, depois do anúncio, título e descrição, tudo isso aqui é recurso de anúncio. E aqui a gente tem vários. Tem frases de destaque, que a gente vai colocar também. Então, que tipo de frase de destaque eu quero colocar? Que são frases que vão aparecer, que não tem nenhum anúncio com frase de destaque. Mas, basicamente, ela aparece aqui em negrito, embaixo da descrição. Então, eu quero colocar tendas, Rio de Janeiro, tendas em perfeito estado, qualidade. Não, alta qualidade, tendas exclusivas. Salvar. Isso vai ser os nossos frases de destaque. Aqui a gente pode colocar um monte, tá? Também eu aconselho sempre colocar que faça sentido com o anúncio e as palavras-chave. Então, tem que ser algo que faça sentido. Pode ser algo que você não conseguiu colocar no título e você quer usar uma frase de destaque ali para destacar. Tá? Promoções. Se tiver promoção no site, alguma coisa específica, isso aqui a gente usa mais para e-commerce. Preço, a mesma coisa. Se você quiser colocar preço, se for um preço único, né? Aqui, por exemplo, nesse caso, não vale a pena, porque são tendas de diversos preços.
mas se tem preço único, um preço para cada anúncio, vamos dizer assim, a gente consegue colocar. Chamada, que aqui você adiciona o número de telefone, você cria uma extensão de chamada que a pessoa pode clicar e te ligar direto, tá? Snippet estruturado, que são tipo serviços ou locações. Aqui ele te dá uns exemplos, ó. Português, aí tipo, aquele ele te diz como é que vai aparecer, ó. Fala 1, 2, 3, 4. Então, é arredores, é bairros, é destino, é modelo. Então, eu posso botar modelo de tenda, posso botar tipo de serviço, tipo de tenda, vizinhança, enfim, tem um monte de coisa aqui. Eu vou colocar, por exemplo, arredores. Eu vou colocar Barra da Tijuca, centro da cidade, Alto da Boa Vista. Aqui você pode ir colocando vários. Aí você pode criar um só para arredor, um só para tipo de serviço, outro só para destino. E vai criando. Deixa aqui um monte de recursos, que é bom. Quanto mais recursos, melhor. Opa. Eu ia fechar sem salvar. Beleza. Salvei. Ele já fica aqui, ó, arredor. Ele vai mostrando aqui no lado como é que aparece. Então, ó, título, descrição, aqueles site links, os snippets estruturados, e aqui também tem os arredores que eu coloquei, a Barra da Tijuca, Centro, Alto Boa Vista, enfim, prefeito de estado. E formulário de lead, caso você tenha um formulário para colocar diretamente. Aplicativo, isso aqui só quando a gente está rodando para aplicativo, normalmente vocês não vão utilizar. E a opção de URL é para fazer aqueles modelos de parâmetro que a gente faz por aqui por fora, né? Normalmente, por aqui. Também dá para fazer por aqui por dentro, igual no Meta. No Meta também, no Facebook e no Instagram, também dá para fazer aqui por dentro. Eu normalmente gosto de fazer a URL, de colocar a URL direto na campanha. Aqui, nesse caso, vou até colocar essa URL aqui, só para que a gente criou, né? Faz o TM direitinho. Agora, nosso anúncio vai estar com o TM. Então, aqui é o mesmo site, dando para o TM direitinho. Perfeito. Show. Aqui eu venho concluído. O próximo. O próximo. Aqui ele já mostrou ali como ficou o anúncio, né? Mais ou menos. E aqui ele diz orçamento. Opa, deu um erro aqui, vou voltar para ver. Ele já diz também se teve um erro, qual é o erro. Qual é o erro? Os sites sumiram. Os livros estruturados sumiram. Mas está em paz, não tem problema. É um bug, já vi que é um bug. Palavras-chave e anúncio deu erro, não tem erro nenhum. Isso aqui acontece às vezes. Paciência. O Rafinha já está até acostumado, né? Quando ele começou gritando de bug que dá. Aí difícil, tá, velho? Difícil acostumar, tá difícil. Pois é. Muito. Aqui, no orçamento, ele já te dá um valor que ele acha médio para as palavras-chave que tu está usando. Então, um orçamento diário médio, um orçamento diário baixo e um orçamento diário alto. Então, ele já dá aqui, mais ou menos, nesse parâmetro. Ele já diz também, ó, com R$31, a média você vai ter 253 cliques na semana, com um CPC de 0,87, com um custo mensal de 219, ou custo semanal de 219. Mas eu posso vir aqui também, definir um orçamento personalizado, quero botar R$15. Ele vai me dizer também a mesma coisa. Ele vai dizer aqui, ó, seu orçamento é baixo, comparado aos outros anunciantes. Ou seja, ele já está entendendo qual é o leilão. Já está me dizendo, ó, você pode ter uma performance abaixo, porque você está investindo menos do que dos outros concorrentes do leilão. Mas, sem estresse, eu tenho R$15, vou colocar R$15. Aí aqui, próxima, ele revisa tudo, diz se tem algum erro aqui, como está bugado, ele vai dar erro. Às vezes não também, né? Ele está dando erro. Está dando aqui para anúncio, tem erros que vão impedir a veiculação dele na rede de estudo.
Deixa eu carregar. Pronto. Ou não. Pronto. Pronto. Então, a campanha está quase pronta para ser publicada. Ele já puxou aqui a campanha. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar. Mas, basicamente, tá, pessoal? Depois disso aqui, depois que ele verifica os erros e não tem nenhum erro, vai surgir um botão azul ou aqui embaixo, com o nome do botão vai ser publicar campanha. Clicou ali, a campanha já está ativa, tá? Então você pode voltar lá depois e pausar ela, ou você pode ativar ela. No meu caso aqui está demorando. Eu não vou atualizar, senão vai perder tudo. Mas, basicamente é isso. Aí depois eu posso vir aqui. Só para ensinar vocês, caso vocês queiram tipo, deixar uma campanha pronta. É sexta-feira, quero deixar uma campanha pronta, mas só quero soltar ela na segunda. Você vai ali, publica ela. Depois você vem aqui na sua conta de anúncios. Vai vir normalmente aqui em visão geral, né? Minutinho da MCC. Já vi que bugou lá, ó. Já pediu para fazer login. Isso aqui, quando acontece, quando a gente está subindo a campanha, é só lamentar, que provavelmente perdeu tudo. Vai fazer tudo de novo. Uhum. Às vezes, quando o Google é bonzinho, ele salva ela como rascunho. Também vou ensinar aqui como é que fica como rascunho. Que às vezes tu volta aqui, ela está como rascunho, ela já está pré-pronta e tu só precisa ir lá e publicar ela. Ou ela está exatamente onde você pausou. Vou carregar aqui. Beleza, eu venho aqui em campanhas. Ó, normalmente ele fica aqui, ó, um rascunho em andamento. Eu clico para baixo, ele aparece. Tá? Aluguel de tenda, ó. Tá em rascunho, não perdi. Amém. Opa, graças a Deus. Se eu vim aqui finalizar, ele publica. Mas vamos supor que publicou. Está carregando aqui, tá com o botãozinho, quer dizer que está carregando. Vamos supor que publicou, aqui vai estar verdinho, assim, ativar. Eu venho e pauso. No Google, a gente não consegue excluir campanha. A gente só consegue vir e remover. Quando você clica em remover, você não consegue mais fazer alteração, não consegue mais olhar qual era os anúncios que estava dentro. Então, eu não sugiro remover. Sempre pausa e deixa ela ali pausada. Se quiser, troca o nome dela e coloca em nome pausado e tal. E aqui... Consegue fazer o filtro também, né, igual no Meta? Consegue. Por aqui, ó. Adicionar filtro. Campanhas ativas. Tem esse daqui e tem esse aqui. Esse aqui tá bom. Pode vir aqui. Acho que aqui não está me dando opção, porque eu só tenho uma. Normalmente, se eu clico aqui, aparece só ativas, pausadas ou rodando. Aqui dá para fazer por vários tipos. Por tipo de conversão, né, por meta, né, de conversão que você colocou. Inclusive, já vou ensinar a trocar a meta. Por exemplo, subimos aquela campanha na MaxiClick, porque eu quero que o Google entenda qual é o público que clica e tem interesse. Rodou 10 dias, está com CTR bom, está tendo conversão já. Já teve algumas conversões na campanha. Pô, beleza. Eu sugiro sempre 10 dias ou 100 cliques, tá? 100 cliques médias. Pô, beleza. Atingi essa meta. Quero trocar agora para maximizar a conversão, porque agora eu só quero dar lance para vender, para conversão. Então, eu venho aqui na engrenagem. Aqui a gente não consegue mudar muita coisa da campanha, mas a gente consegue mudar algumas coisas chaves, como localização, meta da campanha, otimização da campanha. Então, vou abrir aqui só para dar um panorama para vocês. Por exemplo, dá para trocar o nome da campanha, dá para trocar a meta de conversão, ou seja, eu selecionei contato.
Ah, não quero mais contato, quero que agora ela otimize só para visualização de página. Quero só otimização de página. Posso selecionar aqui, posso deixar ambas selecionado, não é o caso. Aí depois, sempre que eu faço uma alteração, vem aqui e salvo, tá? Aquisição de cliente. Ah, eu coloquei que eu não queria dar lance só para novo cliente. Quero dar para o antigo também. Se quiser trocar para sua nova, eu venho aqui, seleciono. Ah, nossa, a minha meta aqui está de leads. Quero mudar para tráfego, quero mudar para venda. Também consegue. O status da campanha também dá para mudar aqui, de pausado para ativo ou para removido. Rede. Ah, tá rodando rede de pesquisa, rede de display. Pô, não estou gostando de parceiros na rede de pesquisa. Então, posso tirar aqui, parceiro. Ah, também quero adicionar no rede de display. Posso adicionar aqui. Aqui local, então a gente pode vir aqui, tirar esse local e adicionar um novo, ou incluir local. Enfim, idioma, a mesma coisa. O orçamento, a gente também consegue mudar por aqui. O lance, que a gente está botando para maximizar a conversão, eu posso mudar a estratégia de lance. Colocar para maximizar clique, por exemplo. Vou salvar aqui, porque no início da aula foi o que eu falei que eu ia fazer, maximizar clique. Recurso automático, eu posso ativar e desativar aqui, ó. Um ponto. Essa campanha aqui, por exemplo, ela está com recurso automático. Mas eu posso desativar ela aqui, se eu quiser. Deixar ela assim, porque ela está assim, é uma campanha pausada aqui que não vai voltar a rodar. Vou deixar ela assim porque ela está. Posso botar uma data de término. E posso mudar a forma de correspondência de palavra-chave. Aqui também tem umas configurações avançadas que entra aquela rotação de anúncio, opção de URL, exclusão de algum IP. Enfim, são coisas mais técnicas que normalmente a gente não utiliza. Tá? Só em casos muito específicos. Aí, beleza, você carregou aqui. Carregou. Deu que deu um erro no anúncio. Eu vou ver em ver para ver se qual é esse erro no anúncio. Ele continua não me dizendo qual é o erro no anúncio. Opa, disse aqui. Síntese inválida. Então, esse aqui é o meu erro de anúncio. Eu venho do lugar do campo. Pronto, foi. Mudou para bom. Não tem problema, normalmente. Quando isso começa a acontecer muito, mesmo utilizando isso aqui, é bug. Quando tu publicar a campanha e voltar na qualidade do anúncio, vai estar excelente. Se não, você publica e vem e troca alguma coisa até ela ficar excelente, tá? Normalmente isso aqui acontece raramente, mas às vezes, na maioria das vezes é bug. Quando dá excelente, quando tu coloca aquele hackzinho de palavra-chave e volta para bom, normalmente quando tu publica a campanha, ela começa a rodar, tu volta no anúncio, ele vai estar como excelente. Tá? Aqui eu vou para publicar de novo. Por enquanto, vamos ver aqui quando carrega. Aí, beleza. Enquanto carrega, eu queria entender de vocês se ficou alguma dúvida sobre a criação dos anúncios, se tem alguma questão que vocês não entenderam muito bem, se tem que volte alguma coisa. Não, assim, é bem assim, é bem didático, né, a criação, dependendo, você vai escolhendo. Eu acho que o grande detalhe é fazer esse estudo das palavras-chave realmente e fazer usar esses hacks que você tá falando aí para a gente conseguir fazer um anúncio bom e ter performance em cima dele. Tô pensando assim, como assim a gente está muito mais imerso dentro, por exemplo, do Meta, dentro do Instagram diariamente. Você tá exposto a muito mais anúncios ali que chamam mais atenção, por conta de vídeo e tudo mais. Então você consegue pegar referência de muitos outros anúncios, tipo assim, são de outras empresas do mesmo segmento que a um cliente, por exemplo. O Google é mais difícil você ter essa referência. O Google, tu vai pela palavra-chave, tu vai ver a palavra-chave que os concorrentes estão utilizando, tá? E depois, sim, tu vai vir aqui. Vou dar um exemplo teu, tá? Vem aqui, ó, e ver mais ou menos como o pessoal está anunciando. Com aquela palavra-chave, por exemplo, comprar vestido de reais. Na rede de pesquisa, tu vê que o pessoal está usando esse tipo de título. Ó. Entendi.
Aí tu vem olhando, daqui tu tira uns insights, entendeu? Entendi. Tu consegue pegar referência do próprio Google ali, né? Do próprio Google. Aqui no Eu Meta a gosto gente dessa utiliza primeira página. no Meta a gente utiliza a biblioteca de anúncios. A gente ainda não tem uma É. biblioteca de anúncios no Google. Dizem que vai vir nos próximos meses. Mas aí, no momento, a gente faz isso. Como é que você fica por dentro dessas novidades, tanto do Meta quanto do Google? Do Meta, já me mandou até um Instagram lá para poder ficar, mas do Google. Cara, basicamente é que eu estou imerso nisso, né? A maioria das pessoas que eu sigo fala sobre isso, a maioria Entendi. dos grupos de WhatsApp que eu estou tirando o grupo de cliente é sobre isso. Eu tenho amigos que falam sobre isso, então é assim. As Basicamente, informações acabam chegando até você. minha rede social é muito isso, entendeu? É esse desenho. Então, quando eu não estou vendo alguma coisa de desenho, eu estou vendo alguma inteligência artificial nova, ou estou vendo alguma estratégia nova de anúncio, alguma forma de anunciar nova, ou, enfim, só sobre digital, entendeu? Normalmente Você cerca sobre. Tal. eu consumo mais digital. Entendi. Não... Deixa eu só pegar uma água aqui rapidinho. Vai lá, vai lá. Segundo aí, enquanto tu vê aí se tem mais alguém com dúvida, alguma coisa, só para a gente tocar rapidinho. Marcela Lilian, vocês conseguiram entender bem? Tem alguma dúvida? Por mim, tranquilo. Tranquilo. Beleza. Lucas, por mim também. Perfeito, Marcela. Aqui agora, É só teórica e colocar em prática, né? aqui agora, botar a campanha no ar, ver os númerozinhos aqui, fazer a análise, a próxima aula provavelmente pode ser sobre isso, entender mais ou menos aqui o que diz cada coluna, como a gente pode melhorar cada uma das etapas, né? Por exemplo, se o nosso clique está baixo, o que a gente pode fazer, se a nossa taxa de conversão está baixa, o que a gente pode fazer, se a gente está perdendo muito na rede de pesquisa, nas primeiras posições, que a gente pode fazer. Então, depois que você tem um anúncio ativo, é muito sobre isso. Vou falar uma coisa para vocês entenderem aqui por dentro da campanha. Agora, essa estrutura toda que eu fiz para vocês entenderem. Eu vou pegar uma que já está feita. Isso aqui é a campanha. Eu cliquei nela, eu vou para grupos de anúncios. Eu também posso vir direto para grupos de anúncios, tá? Aí aqui, por exemplo, só tem um grupo de anúncios, casa e venda. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver todas as palavras-chave que tem dentro desse grupo de anúncios, ou seja, comprar casa em Itaipava, Petrópolis, tal. Aqui é um cliente antigo, que não roda mais, e eu só dou como exemplo aqui. Mas pode ser sobre qualquer outro nicho, qualquer outra coisa, tá? E aí, quando eu estou dentro do grupo de anúncios, aqui, ó, está selecionado palavras-chave, se eu vier em anúncios, vai aparecer o anúncio que eu estou utilizando. E nesse caso, eu estou usando 3 anúncios. Então, diz aqui, ó, imobiliária, não sei o quê, casas Farcuro, tranquilo. Então, são 3 anúncios com apelos diferentes. Esse aqui é o máximo que eu posso fazer com o grupo de anúncios. Se eu quiser, esse aqui é compra e venda. Se eu quiser, por exemplo, vir aqui e criar um grupo de anúncios para a palavra-chave só de aluguel, eu posso. Aí eu já vou vir no meio da campanha, né? Na criação da campanha, a gente chegou até essa parte aqui. Quando você vem criar grupo de anúncios, você já chega no meio da campanha. Você dá um nome para o grupo de anúncios, por exemplo, cadastro aluguel, coloca o URL e coloca as palavras-chave. Aluguel de casa, aluguel de casa, aluguel de apartamento. E vai, salva e continua. E aqui, a partir daqui, tu vai criar outro anúncio ou outros anúncios para esse tipo de aluguel, para esse tipo de palavra-chave. Aí também vou ensinar como criar outra. Tem um. Tem esse anúncio aqui, esse conjunto de anúncio que eu tenho esses 3 anúncios aqui dentro. Pô, eu só tenho vamos supor que eu só tenho aqui um anúncio. Eu quero criar mais 2. Vem aqui, ó.
criar anúncio responsivo da rede de pesquisa, eu já vou direto para a criação de anúncios. Aqui vai falar que não é possível criar porque só pode criar 3, mas aí aqui você já vem, que basicamente já vem para a parte exata de selecionar título, descrição, site link e publicar, tá? Então, basicamente, essa aqui são as 3 etapas de criação de um anúncio dentro do Google. Como vocês disseram que não ficou mais nenhuma dúvida, eu vou pausar a gravação por aqui. Espera aí um minutinho. E eu acho que eu nem consigo pausar. Embora a apresentação, eu tenho que entrar por aqui para pausar. E aí, o Rafa tem mais alguma coisa para falar, né, Rafa? Já até desanimou, Lucas? E aí, Eu meu olhei amigo? aqui, olhei a hora. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Corre não. Não, vamos lá. Aí, pessoal, Mas, se vocês quiserem ir lá, é porque agora o Rafa vai tirar dúvidas do. Vou deixar esse bloco aqui, já que a gente já falou da aula. O Rafa vai tirar dúvidas sobre a loja ou sobre sobre a loja. sobre a loja. Então, ele vai tirar dúvidas sobre a loja. Se vocês não quiserem participar, sem problema. Agora a gente vai sair aqui do assunto da aula e entrar num âmbito mais técnico. Vamos dizer assim. Queria parar Então, de Beleza. gravar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Ou eu li, não sei o que Vai, falou. Lívia. Boa noite. Então, Luquinha, assim, tu tá muito mais familiarizado com isso por enquanto, né? O que acontece? Problemas, assim, né?